Graça e paz, nova vida, amém? Você pode se assentar no seu lugar. Nós vamos compartilhar a palavra de Deus aqui hoje, mas de uma forma diferente, né? Hoje nós temos a proposta de compartilharmos aqui sobre aquilo que comemoramos na quinta-feira, que foi a Reforma Protestante, tá? Na quinta-feira nós comemoramos mais um aniversário da Reforma Protestante e para nós esse momento foi muito importante. Por isso, juntos hoje nós queremos andar pela história que nos trouxe até aqui. Eu queria que você prestasse a máxima atenção naquilo que vai ser compartilhado aqui, porque nós vamos contar a sua história, nós vamos contar a sua reforma. Amém? Quem está feliz de estar aqui com Jesus? Querido, antes de nós ministrarmos a Santa Ceia, nós vamos compartilhar a vida da igreja por mais de 2000 anos em apenas 30 minutos. A nossa história começa há muito tempo atrás, nas poucas folhas em brancas que tem na sua Bíblia. Quem já abriu a Bíblia aí viu que entre o Velho e o Novo Testamento existe algumas folhas em branco. Essas folhas em brancos, elas demonstram os 400 anos de silêncio de Deus. Deus estava em silêncio, mas Deus estava fazendo. Nesse período, 3 coisas acontecem importantíssimas para nós chegarmos aonde queremos, que é na Reforma. Alexandre o Grande toma o domínio do mundo e transforma a cultura grega numa cultura universal. O judaísmo enfraquece e os romanos depois assumem o poder. Quando os romanos assumem o poder, eles vêm ao mundo com uma pegada muito de infraestrutura, Mateus. Constrói ruas, coloca policiamento em todo o Império Romano, o que possibilita que o cristianismo fosse pregado e começasse no melhor ambiente possível. É o que nós chamamos de a plenitude dos tempos. Dentro desse cenário, Jesus nasce de Maria, cresce em graça e conhecimento, aos 30 anos é batizado, monta a sua equipe dos seus discípulos, anuncia sua morte, morre e ressuscita ao 3º dia e traz vida a todos nós. E hoje nós temos livre acesso a Deus. Quem aqui tem livre acesso a Deus? Quem aqui é apaixonado pelo Espírito Santo que nos dá a oportunidade de sentir esse Deus? Depois de Jesus ter morrido e ressuscitado ao 3º dia, ele dá uma ordenança à sua igreja que ficasse em Jerusalém até que do alto fosse revestido. A igreja recebe o Espírito Santo, então começa a se multiplicar por todo o mundo. Quem conhece a história bíblica aqui, vê as cartas de Paulo, todas as orientações à igreja e fica deslumbrado como é que a igreja foi se formando e crescendo. Dentro desse cenário, nós temos o primeiro concílio, o concílio de Jerusalém, que foi o concílio que trouxe para nós a importância da circuncisão. Amém? Pedro e Paulo e tantos outros homens ali já discutindo tudo aquilo que a igreja precisava se reformar e aprender durante o seu caminho. Dentro desse contexto, nós começamos dentro da história. A igreja que estava se formando ali era uma igreja que seria totalmente perseguida. A primeira grande perseguição que os cristãos, nossos irmãos, sofreram foi com Nero. Nero, um homem narcisista, coloca fogo em Roma. E quando ele observa do seu palácio, diz os historiadores e gostam de elucidar, eles veem que só as casas dos cristãos não tinham queimado. Então ele bota a culpa do fogo em Roma nos cristãos e começa a persegui-los deliberadamente. Nessa época, Nero leva os cristãos para dentro dos coliseus e eles são mortos por leões. Quem aqui já viu uma cena de algum cristão sendo morto na internet? É nesse período. Nero pega os cristãos como eu e você, passa piche neles e queimam eles em praça pública para iluminar a cidade de Roma. E os cristãos aceitavam ser queimados e mortos como os leões, porque cristianismo não é o encontro de domingo, cristianismo é a causa da sua morte. Você achou um motivo para morrer quando você se tornou cristão. Nesse período, tanto Paulo quanto Pedro é morto, amém? A segunda perseguição é Domiciano, é a perseguição aonde João vai ser preso, amém? A terceira é Trajano. Trajano, uma mente um pouco mais inteligente, diz assim: eu não vou gastar o dinheiro do Estado perseguindo os cristãos. Eu vou apenas perseguir os cristãos quando tiver uma denúncia. Então tinha
uma reunião, um culto como esse, lá na casa da Stephanie, alguém denunciava, Trajano ia lá, prendia os cristãos, matava eles. Mas a igreja, diante disso, começa a ver outros perigos. O primeiro é que as pessoas naquela época tinham dificuldade de entender o cristianismo, porque os cristãos comiam pão e bebiam sangue, como nós vamos fazer aqui hoje. As pessoas achavam que os primeiros cristãos eram canibais, porque comiam pão e bebiam sangue. Algumas pessoas não entendiam o cristianismo, e nesse exato momento nascem muitas seitas, como o gnosticismo, criado por Marcião. Marcião vai dizer: esse Deus do Novo Testamento que ama as pessoas não pode ser o mesmo Deus do Velho Testamento. Existem dois deuses. A igreja, diante disso, vê a necessidade de organizar a sua ortodoxia, a sua estrutura. Então, ela dá 3 respostas a toda confusão de pensamento que estava em volta do cristianismo naquele tempo. O primeiro é o cânon. Repita comigo: cânon. Que são os primeiros livros da palavra de Deus, amém? Junto com o Novo Testamento já ali na sua conformidade, sendo formado. O segundo, tá? É o credo. Diga credo. Credo é aquilo que a igreja acreditava, que nós acreditávamos que Deus é um Deus trino, o Senhor que morreu e ressuscitou por nós no 3º dia. A terceira é a apostolicidade. Diga comigo: apostolicidade. Toda mensagem pregada naquela época pela igreja precisaria ser pregada por um apóstolo. Se aquilo que um apóstolo disse e falou. Depois disso, a igreja sofre suas 2 maiores perseguições. A primeira por Décio e a segunda por Diocleciano. Diocleciano tinha tanta raiva dos cristãos que ele queimou toda aquela estrutura de escritura que foi formada no cânon. E as pessoas diziam que na perseguição de Diocleciano, Roma ficou como um mar de sangue, porque se matavam os cristãos degolados, cortavam eles em pedacinhos, queimavam eles em praça pública e o sangue dos cristãos jorravam. Mas assim como os grandes pais da igreja gostavam de dizer, o sangue da igreja que jorrava, na verdade, era semente, que fazia os cristãos crescerem e se multiplicarem dia após dia. E a igreja não parava de crescer. Dentro desse cenário, nós vamos ter a história de um homem importantíssimo para que depois nós chegamos na reforma, que é Constantino. Roma agora está dividida em 4 regiões, 4 imperadores. Um desses imperadores é o pai de Constantino. Constantino depois vai assumir o reinado de seu pai e vai conquistar todas as outras 3 regiões. E quando vai conquistar a 3ª região, a última região, ele vai ter um sonho com um Deus cristão, que se ele colocasse o símbolo do cristianismo no escudo daqueles homens, ele venceria a guerra. Querido, e Constantino foi e venceu a guerra com o símbolo do Deus cristãos. Então, nesse exato momento, Constantino dá liberdade de culto aos cristãos. O cristão pode começar a fazer culto sem ser perseguido. Depois disso, Constantino, com seu ego narcisista, divide o reinado de Roma e Constantinopla. Constantinopla é uma alusão ao nome de Constantino, amém? Ele cria uma cidade com seu nome. Nesse exato momento, a igreja tem muitas dificuldades, porque as pessoas que pensavam coisas diferentes do cristianismo como hoje, não ia para o Instagram, não ia para o YouTube, ia lá no ouvido do imperador, porque o imperador era a voz da igreja naquela época, porque ele decidiu se tornar cristão, e agora todo mundo que tinha poder, que tinha dinheiro, queria seguir o imperador. Nesse exato momento, chega até Constantino uma das maiores heresias que chegou perto do cristianismo, que foi o arianismo. O arianismo quase dividiu os cristãos em 50% praticamente. Os arianos diziam que Jesus não era divino. Mas se Jesus não é divino, nós temos um problema. Como é que somos salvos se Jesus não é divino, logo não morreu na cruz e não ressuscitou o 3º dia para a nossa salvação? Foi só mais uma crucificação. Então, diante desse cenário, um turbilhão, nesse tempo da história, Constantino faz a primeira conferência dos crentes.
O primeiro congresso dos crentes acontece com Constantino, onde ele chama todos os sacerdotes daquela época, todos os líderes da igreja, e reúne eles lá em Niceia. É o famoso concílio de Niceia. No concílio de Niceia, Ário e outros homens começam a discutir sobre o arianismo, ou sobre Jesus ser divino ou não. E a figura que mais se destaca no concílio de Niceia é Eutanásio, um homem que se levanta, defende a divindade de Jesus. E novamente o cristianismo volta a ser o cristianismo de um Deus e de um Jesus divino. Porque o fato mais poderoso da história não foi o homem pisar a lua, mas foi Jesus, na sua forma de Deus, pisar na terra. Querido, diante desse turbilhão agora, a igreja começa a sair dessa bolha. Homens olham para aquilo que a igreja estava se tornando e dizem assim: cara, eu não aceito, a igreja está se tornando Nutella, a igreja não está legal. Movimentos se levantam, como o movimento dos mongicistas, os donatistas, que não acreditavam que a igreja estava no seu caminho certo, e eles se levantam e começam a se separar da igreja, a cuidar dos pobres, a pregar um evangelho genuíno, assim como nós que estamos aqui. Porque eu não sei se você acha que a igreja se corrompeu ao longo da história, ainda existem homens e mulheres que não se corrompem. Ainda existem homens e mulheres pregando um evangelho puro e genuíno, como nessa época. Depois disso, Roma agora está sendo invadida pelos bárbaros, os bárbaros que eram cristãos, que não aceitavam essa junção da igreja, essa romantização da igreja com o império. Então começam agora a invadir Roma, porque Constantino está lá em Constantinopla. Roma, depois de tantas invasões, cai. Começa a ser invadido por inúmeros povos cristãos e não cristãos. E aí nós temos a única instituição que conversava tanto com Roma, perdida e saqueada por vários povos, quanto Constantinopla e as outras regiões, que era a igreja. A igreja conversava com todos os povos, e a igreja foi a ponte para que a comunicação continuasse acontecendo. Nesse exato momento, Constantino morre, e depois Teodósio assume o poder. Teodósio vai ser o homem que vai realmente fazer com que a igreja se torne a igreja oficial do império. Constantino dá a liberdade de culto, mas Teodósio afirma que a igreja era a igreja do império e resolve de uma vez por todas as seitas e as heresias do arianismo que se pregavam naquela época, através do concílio de Constantinopla. Então Jesus volta a fazer parte da ortodoxia da igreja, sendo divino e na sua plenitude. Jesus sempre sendo o Senhor da história. Você pode repetir comigo? Jesus, Deus, é o Senhor da história. Nessa época, Teodósio, depois de afirmar que o cristianismo era o cristianismo do império, a igreja então cai de cabeça naquilo que nós chamamos de renascência, a volta ao grego antigo, aquela volta lá de Alexandre o Grande dominando o mundo. A igreja começa a fazer grandes templos, a colocar roupas bonitas nos seus sacerdotes, botar ouro na igreja, porque a igreja agora era uma igreja do império. Então o imperador e todo o seu corpo de governo ali não podia mais ir na igreja, na casa da irmã Maria. Agora tinha que ter grandes igrejas e grandes templos para que a igreja fosse uma igreja para a alta sociedade. Nesse cenário acontece algo muito importante. Aqui nós já estamos 610 depois de Cristo. Lá em Meca, um homem está recebendo uma revelação de um anjo, o anjo Gabriel, diz ele. Lá em Meca, Maomé está recebendo a revelação do islamismo e está dizendo que o anjo Gabriel revelou a ele o Alcorão. Mas a palavra de Deus diz que ainda que venha um anjo e pregue um novo evangelho a você, seja anátema. Maomé começa a espalhar a sua mensagem lá em Meca, não ganha seguidores, então ele vai para Medina. Em Medina ele ganha seguidores, forma guerrilheiros, volta para Meca e ganha força. Sua mensagem começa a ser uma forma de conquista junto com a guerrilha. Ele começa a dominar o Oriente, Damasco,
Constantinopla, Antioquia, até chegar na cidade santa, Jerusalém. Quando Maomé chega em Jerusalém, a igreja aqui, que já é a igreja do Sacro Império Romano, porque agora os papas, que já estão instituídos com Leão I, que foi o primeiro papa instituído pela igreja nesse cenário, ela já está dominando todas as esferas de governo da sociedade, mas os papas não tinham noção de guerrilha, noção de militarismo, então eles levantam um homem que vai ser primordial para a nossa história, chamado Carlos Magno. Carlos Magno, com a mente militar, ele é levado pelo Sacro Império Romano para novamente parar essa crescente do islamismo no Oriente. E ele consegue por um tempo, mas depois Carlos Magno morre, então o papado volta a assumir o poder. E nessa época, o papado foi a instituição mais pecaminosa daquela época. Para você ter noção, nessa época, depois de Carlos Magno morrer, e o papado voltar ao poder com o Sacro Império Romano, um papa de 15 anos foi eleito lá em Roma. Os papas envenenavam uns aos outros para assumir o poder. Eles começaram a precisar de dinheiros, então a vender indulgências nesse cenário já começaram a vender cargos na igreja. Você queria se tornar um pastor, um sacerdote da igreja católica, você pagava e você poderia assumir aquele cargo. Mas Deus continua sendo o Senhor da história. Você pode repetir comigo? Deus continua sendo o Senhor da história. Nesse cenário, a igreja perdida, entregue a seus próprios desejos, construindo grandes igrejas, com muito ouro, com muito dinheiro sendo investido. Nós não podemos esquecer ainda daqueles pequenos homens nas suas vilas, dos camponeses sendo visitados pelo poder de Deus, os homens e mulheres aonde os holofotes da história não estavam, mas que ainda estavam sentindo o Espírito Santo. Como contando sobre a história da igreja, não podemos dizer dos erros que a igreja cometeu ao longo do tempo, mas não podemos esquecer que os holofotes estavam no lugar da história, mas que o Espírito Santo ainda estava pairando sobre a terra e visitando corações arrependidos. Nesse cenário, depois de Carlos Magno morrer e o papado assumir o poder novamente, se corromper de uma tal forma, eles veem a necessidade de começar aquilo que nós conhecemos como grandes cruzadas. E o homem que vai trazer novamente esse espírito das grandes cruzadas, espírito nacionalista, é Urbano II, o Papa Urbano II. O Papa Urbano II vai trazer uma missão, uma causa para todos os ricos e pobres, militares e não, pobres e ricos, camponeses, as pessoas do império. Ele vai dizer: se nós sairmos daqui e lutarmos na Guerra Santa por Jerusalém, nós vamos para o céu. Do outro lado, Maomé está dizendo para os seus seguidores que se eles lutassem contra o povo que viria tomar Jerusalém, tomar a cidade santa, eles iriam para o céu com 70 virgens. E os homens naquela época ficavam doidos, eles estavam doidos para morrer, para ir para o céu com 70 virgens. Mas esses homens morriam. Nessa época nós temos inúmeras guerras, a Guerra Santa, peste negra, inúmeras coisas aconteceram e guerras aconteceram por causa do pecado e do coração inclinado ao erro do homem. Mas lá nas vilas, lá nas fazendas, ainda tinham homens e mulheres sendo visitadas pelo poder do Espírito. Nessa época crescem movimentos como os monzicistas, que cuidam das pessoas, que pregam o evangelho genuíno, que não aceitam essa junção da igreja com o império. E depois a igreja vai começar a se jogar, a igreja do império vai começar a se jogar nas grandes cruzadas. E então a gente vai pavimentar o cenário aqui para a reforma protestante, para a gente já acabar, para que você entenda por que nós comemoramos aqui na quinta-feira a reforma protestante. Nesse cenário, a igreja lutando na Guerra Santa para conquistar novamente povos, conquistar novamente regiões, nós vamos ter inúmeros homens se levantando. John Hus, John Wycliffe, Savonarola, são homens que vão se levantar nesse tempo da história para olhar para a igreja e dizer assim: a igreja está errando.
A igreja, esses são os verdadeiros profetas. Profeta não é aquele que profetiza aquilo que você quer. Profeta é aquele que profetiza aquilo que está errado. Os profetas se levantavam, e quando eles se levantavam, eles eram mortos. Todos esses homens que se levantaram durante esse tempo da história foram mortos em praça pública, queimados, degolados, cortados as suas cabeças. E muitas vezes nós estamos atrás de um cristianismo que vai nos levar à ascensão da vida financeira, à ascensão da vida emocional, mas na verdade, querido, o evangelho é uma chamada para a morte. Eu não sei o que você veio fazer aqui, mas se você está procurando uma causa para morrer, isso é cristianismo. Porque a honra do homem mais poderoso que pisou nessa história, nesse mundo, foi morrer numa cruz, foi sangrar numa cruz. A pergunta é: o que nós estamos procurando? Dentro desse contexto, a igreja agora vai se lançar ainda mais em um período que se chama o período da Renascença, o Iluminismo, aonde o homem é trazido novamente para o centro de todas as coisas, a ciência cresce e todo mundo começa a questionar aquilo que a igreja estava fazendo. Nesse cenário, para que você entenda, nós temos homens muito influentes como Michelangelo, Donatello, Leonardo da Vinci e tantos outros que foram influentes nesse tempo da história. Nesse momento, a igreja já está construindo a Basílica de São Pedro lá em Roma, aquela que está lá até hoje, já foi reformada inúmeras vezes, mas está lá, tá? Então a igreja precisa, para construir a Basílica, de muito dinheiro. Então ela começa a vender pedaços nos céus e começa a vender o perdão de pecados de parentes das pessoas. Você tem um parente que pecou e morreu, você vai lá e paga e o pecado é retirado, aquela alma ela volta para o céu. Nesse momento nós temos homens que se destacam na venda de indulgência, e o homem que mais se destacou foi o Stutzel, tá? Johann Stutzel era o maior vendedor de indulgências daquela época. A igreja agora está olhando para tudo aquilo que está acontecendo, para tudo aquilo que está errado, e está dizendo assim: nós precisamos nos reformar. E aí nós chegamos no lugar da história onde nós comemoramos na quinta-feira. Depois de John Hus ser queimado em praça pública, ele vai dizer: hoje vocês me queimam como um ganso, mas daqui 100 anos virá um cisne que vocês não conseguirão calar. Depois de 100 anos, Martinho Lutero chega no nosso cenário. Martinho Lutero, um monge que era muito devoto e ele fazia muitas penitências porque tinha um problema com a justiça de Deus. Ele achava que Deus era um Deus que cobrava e machucava as pessoas, por isso ele se flagelava. Mas então, depois de Martinho Lutero ir para fazer teologia, ele vai um dia estar lendo a palavra de Deus e à luz de vela ele vai ler: o justo viverá pela fé. Você pode dizer comigo: o justo viverá pela fé. Martinho Lutero diz que nesse exato momento, quando ele leu isso, ele viu que toda a justiça de Deus, que tudo aquilo que ele pensava desse Deus que o punia, que era ruim, se transformou no maior amor que inundou seu coração. E aquele Deus ruim, que ele tinha a mentalidade que o punia, que a sua justiça era mal, agora o inundou de amor. Então ele começa a ter revelação e a começar a reforma na Alemanha. Martinho Lutero então escreve as suas 95 teses que todos nós conhecemos. Nas 95 teses de Lutero se resumem primeiramente, contra a venda de indulgências, dizendo que a salvação é pela graça, e contra a autoridade máxima do papado. Quando Martinho Lutero prega as suas 95 teses na porta da igreja de Wittenfeld, lá na Alemanha, o que acontece? Aquilo que Martinho Lutero fez se transformou no primeiro viral da época, porque nesse cenário a imprensa já tinha sido criada. Então as teses de Martinho Lutero se espalham por toda a Alemanha e todo mundo começa a realmente questionar tudo aquilo que estava de errado na igreja. Então o imperador diz para Martinho Lutero que ele tinha que ir lá e pedir desculpa por tudo aquilo que ele tinha falado. Querido, isso aqui você não aprende no vídeo no YouTube, você tem que estudar muito para aprender, e eu vou te dar um pouquinho da história de Martinho Lutero aqui, para aguçar o seu lábio, amém?
Martinho Lutero está lá de frente para o imperador. E ele diz que não poderia negar aquilo que foi revelado aos seus olhos. Quantos de nós, diante do questionamento do mundo, diante do pecado, negociamos porque temos medo da nossa reputação ou da nossa morte? Martinho Lutero não aceita mesmo diante do imperador e diante da morte de negar aquilo que tinha feito. Então ele sai de frente do imperador e o imperador manda ir atrás dele. Nesse exato momento, Frederico Sábio, que é um dos imperadores da Saxônia Eleitoral, na Alemanha era dividido por Saxônia Eleitoral, vários imperadores, vários príncipes que votavam para o imperador governar. Ele pega Martinho Lutero e leva Martinho Lutero para um castelo na Alemanha, onde Martinho Lutero vai escrever e traduzir a Bíblia do latim para o alemão. Quando Martinho Lutero traduz a Bíblia para o alemão, ele dá a oportunidade de todas as pessoas daquela cidade ter acesso à Bíblia. Nesse exato momento, uma revolução acontece porque pessoas leram a Bíblia. Fala para o irmão que está do seu lado, o maior avivamento só vai acontecer na sua vida quando você lê a Bíblia. Nós estamos esperando alguém colocar a mão na nossa cabeça, o louvor nos motivar, mas isso não será aquilo que vai trazer o avivamento para a nossa vida. Aquilo que vai trazer o avivamento da sua vida é quando você deixar de ser um preguiçoso, acordar amanhã cedo e ler a palavra. Você não lê a Bíblia, irmão, por isso você não é avivado, porque você vem à igreja esperando um toque sobrenatural da varinha mágica, onde vai sair um poder e vai te avivar, você vai ficar apaixonado por Jesus. Para que isso aconteça, você precisa ler a palavra. As pessoas começam a ler a Bíblia e ali a transformação social acontece. A educação começa a acontecer para todo mundo, não só mais os filhos das pessoas que tinham dinheiro, tinham acesso à educação, mas até os camponeses, as pessoas que eram pobres começam a ter acesso à educação, porque todo mundo começa a aprender e ser alfabetizado para ler a Bíblia. Os monges que não podiam casar começam a se casar. As pessoas começam a ter acesso à educação e a transformar a sua mentalidade, a transformar a sua vida, porque o Evangelho e a Bíblia não é o livro de uma religião. A Bíblia é o livro da história humana. E quando você é alimentado pela palavra de Deus, você gera fruto que transforma a sociedade que você vive, a família e o lar que você vive. Irmão, você está esperando o pastor orar e a campanha de 7 semanas acabar para que sua família seja transformada. Você precisa ler a Bíblia e aprender a viver de acordo com a palavra de Deus, para que quando você aprenda, você transforme todo o seu lar e sua sociedade. Nesse exato momento, a reforma acontece na Alemanha. Martinho Lutero fica conhecido e todas as suas teses são espalhadas pelo mundo e começa a motivar a reforma em outros lugares. Lá na Suíça, o Eurico Zwingli vai também fazer a reforma na Suíça, motivado por tudo aquilo que estava acontecendo. Zwingli, já com uma mentalidade muito mais humanista, um estudioso da época, vai trazer uma reforma muito mais sistemática e vai transformar a Suíça num avivamento poderoso. Na Inglaterra, essa reforma já vai acontecer de uma forma mais peculiar. Henrique VIII queria se casar de novo, então vê os monges se casando, e ele queria separar de sua mulher, se assume cristão para poder separar e casar de novo, mas depois a igreja anglicana toma o seu rumo e cresce e amadurece. E nessa história aparece um dos homens mais brilhantes que pisaram nessa terra para mim, depois dos apóstolos, que se chama João Calvino. Todos nós, como falamos de João Calvino, falamos da soteriologia, da doutrina da salvação, mas João Calvino foi o homem que sistematizou a reforma. Enquanto Lutero, Zwingli e todos os homens estavam apaixonados e motivados na força do seu braço, Calvino estava escrevendo e sistematizando toda a teologia da reforma e entregando de forma prática aquilo que a igreja deveria pensar. Todos esses homens erraram depois disso, e nós não vamos se atentar a isso, porque nenhum homem foi achado justo. Lutero errou, Calvino errou, Zwingli errou. Por quê? Só existe um homem justo e o nome dele é?
Por isso, quando as pessoas chegam para mim e falam assim: Natan, mas fulano na igreja está errando. Irmão, isso acontece desde lá de trás, porque a obra de Deus está sobre o ombro de homens e mulheres imperfeitos. Mas existe aquele que foi mais dito diante de toda a reforma. A reforma entregou algo para a gente que é importantíssimo, que se chama sacerdócio universal. Não existe mais intermediador entre você e Deus. Não existe mais A nem B, nem pastor, nem santo, nem ninguém. Aquele que pode te levar a Deus é Jesus. Você tem livre acesso aos céus. E homens e mulheres morreram, foram degolados, cortados, queimados em praça pública para que você lesse a Bíblia. Você não consegue ler a Bíblia. Você procura um avivamento na pregação do YouTube, no rio do Instagram, quando Deus só quer que você abra a palavra e leia a Bíblia. Quando um homem leu a palavra de Deus, a reforma aconteceu. E tem uma verdade que tem que ser dita aqui: você que está aqui hoje, você precisa de uma reforma. Você que está aqui hoje me ouvindo, você tem que ter a consciência que você também precisa ser reformado. Você pode dizer comigo: eu preciso ser reformado. Assim como aqueles homens que à luz da palavra de Deus foram transformados, eu creio, se você também quiser, você também poderá ter um encontro com o Senhor à luz da palavra. E a reforma entregou para a gente 5 pilares principais. O primeiro é somente as Escrituras. Você pode dizer comigo: somente as Escrituras. Não adianta procurar em outro lugar. Não adianta procurar em outro lugar. Somente as Escrituras. Aquilo que determina aquilo que vivemos como cristão agora não é aquilo que A ou B diz, mas é aquilo que a palavra diz. Um cristão não vive baseado naquilo que acha, mas naquilo que a Bíblia diz. O segundo pilar é somente a fé. Repita comigo: somente a fé. Porque aquele que crer em mim e for batizado será salvo. Se a fé tomar conta de você hoje, você crê no Senhor teu Deus, você será salvo. A terceira coisa é somente a Deus dê glória, irmão. Quantos de nós estamos idolatrando a nós mesmos, idolatrando aqueles homens que olhamos e queremos ser muitas das vezes iguais, ou invejamos a vida deles? Somente a um pode ser dado glória. Não existe mais A ou B, não existe mais pessoas, não existe mais imagens, não existe mais nada para receber glória a não ser Deus. A quarta coisa é somente Cristo. Porque Jesus é o caminho, é a verdade e a vida. E a quinta coisa é somente a graça. A salvação é pela graça, irmão. Mediante a fé, não é pelas obras, é um dom de Deus. Eu não sei se você que está aqui ainda acha que vai ser salvo pelo seu braço, pelas boas obras que cumpre e faz, pela sua meritocracia, mas tem uma verdade na graça, que a graça não é para quem acha que merece, a graça é para quem sabe que precisa. Somente a graça. Depois disso, a Igreja Católica, que já está instituída nessa época, se levanta e faz a contra-reforma. Muito sangue jorrou durante a história, nós vamos ter tempo para falar, meia hora nós contamos aqui 2000 anos de história, irmão. Se você quiser aprender mais, você vem no seminário de história da igreja. E então os cristãos e os protestantes que estavam na Europa começam a sair de lá, porque nessa época da contra-reforma está se descobrindo algo muito importante: o novo mundo. Quando chegam aqui no novo mundo, encontram 2 povos, os incas e os maias. E então
começa-se a evangelização aqui no Novo Mundo, onde nós vamos chegar em nós que estamos aqui hoje. Os protestantes saem de lá, tentam até vir no Brasil com os holandeses que já estão totalmente evangelizados, mas quando chegam aqui eles são expulsos pela Igreja Católica, que já estava evangelizando os índios, evangelizando, não, né, irmão? Porque a Bíblia estava em latim, então se batizava 100 mil índios aqui, mandava para Roma, batizamos 100 mil índios, não sabia nem o que ele estava falando, o que eles estavam ouvindo. Quando os protestantes chegam aqui, eles não conseguem e são expulsos da sua evangelização, e aí eles vão para onde? Para a América do Norte. Eles vão formar a América. Por isso que hoje os Estados Unidos e todas as nações da América do Norte são tão prósperas e cresceram tanto, porque sua base civilizatória foi o protestantismo. Porque aonde pessoas apaixonadas por Jesus chegam, eles transformam a sociedade. Por isso que o bairro que você vive, a sua família, precisa ser transformada quando você se torna um cristão, querido. Ser cristão não é se encontrar apenas no domingo na igreja, é mudar a sua rua, é mudar a sua família, a sua faculdade. É onde você chegar, as coisas têm que mudar. Motivado por isso, pela grandes colônias sendo formadas na América do Norte, várias pessoas começam a sair da Europa e ir para a América do Norte, povoar lá. Aqui no Brasil não vai dar tempo de nós falarmos, nós já podemos falar de como a nossa fé, a brasileira, foi formada com esse sincretismo religioso, com os africanos vindo lá da África, os índios aqui e os evangelizadores chegando no Brasil, e toda essa mistura que aconteceu e como nós se alinhamos e se reformamos. Nessa época nós tivemos os grandes avivamentos, como foi dito aqui pela pastora hoje na Escola Bíblica Dominical, às 6 horas da tarde, avivamentos poderosos como os moravianos, o avivamento do país de Gales, o avivamento da Rua Azusa depois, mais para frente. E para nós terminarmos, um desses avivamentos é o que mais me marca. O avivamento dos moravianos. Quem? Você pode repetir comigo? Os moravianos. Os moravianos começaram a orar. E cada moraviano daquela região orava 1 hora por dia, e quando acabava, outro começava o relógio de oração. Aqueles homens se apaixonaram tanto pela oração que oraram ininterruptamente durante 100 anos. 100 anos de oração, porque estavam apaixonados por Jesus. Os jovens moravianos aceitavam ser dados de papel passado como escravo para os grandes senhores de fazenda, só para poder evangelizar os africanos que vinham da África para a Europa trabalhar nas fazendas. Você sabe o que é um jovem? Se entregar como escravo, só para poder evangelizar outros escravos, mesmo sem precisar. Eu não sei o que você acha do cristianismo, mas o cristianismo é uma chamada para a morte, irmão. Se você quer ter uma vida abundante, ter uma vida de sucesso aqui na terra, isso pode fazer parte da sua vida como cristianismo, mas no final você tem que ter a noção que você foi chamado para morrer por Jesus. E o dia que a morte chegar e bater na sua porta, tomara que você não negocie como inúmeros homens negociaram. John Wesley diz que quando estava vindo da Europa para a América para evangelizar, um grupo de moravianos estava em seu barco e de repente o barco começou a afundar. Quando ele olhou para os jovens moravianos, pastora Adriana, ele viu os jovens celebrando, porque a morte era uma das formas de encontrar o Criador. E nós, diante da morte, com medo, achando que Deus não está com nós, enquanto homens e mulheres não temiam a morte, só para poder ver Jesus. E para terminar, eu vou contar algumas das histórias dos pais da igreja aqui para você entender o que foi a reforma. A reforma só não foi lá em 1517 com Martinho Lutero e os outros homens. Ela aconteceu durante toda a história e todos nós estamos nos reformando até hoje. Um dos pais da igreja foi Clemente de Roma. Esse homem morreu afogado com uma pedra no pescoço e recebeu o batismo de Pedro e não hesitou à morte, mesmo podendo ficar vivo. Inácio de Antioquia, que não aceitou ser liberto para se tornar um sacrifício vivo,
Quando cristãos resolveram fazer um motim e retirá-lo da prisão, ele disse: não me prive que os leões me moam meus ossos, para que meu corpo seja feito uma mera parte como de Cristo. Policarpo de Esmirna, que disse que foi morto queimado, e exaltou em seus escritos a honra de morrer pelo Senhor. Dizem que quando Policarpo morreu, e ele era queimado em praça pública, o cheiro que subia não era um cheiro de uma pessoa sendo queimada, mas era como flores do campo. Justino Mártir, que ao ter que negar Jesus em frente ao imperador, disse que seu maior sonho era morrer por Jesus. Eu não sei o que você acha, irmão, mas Jesus é o suficiente. Eu quero trazer da reforma para você, é que o evangelho é uma causa para morrer. Por isso hoje vamos celebrar a morte e ressurreição de Cristo. Porque ainda que morrermos nesse mundo, viveremos eternamente com o Senhor. Aquele que perder a sua vida por amor a Ele, achá-la-á. Quantos de nós tentando achar a nossa vida nesse mundo terreno, e esquecemos que Jesus é o suficiente, e na verdade Ele nos chamou para viver a eternidade. Querido, o evangelho é uma causa para a morte. Jesus te deu uma causa para morrer, e que você valorize isso todos os dias da sua vida. Que você saia daqui hoje, que o sangue de homens e mulheres que jorraram para que a Bíblia chegasse na sua mão seja valorizado, e que você comece a ler a palavra de Deus. Que você seja como os moravianos, que não hesitaram em orar e oraram por 100 anos ininterruptamente. Que haja paixão no seu coração, que mesmo diante da morte, você não hesite e não negue ao Senhor. Que diante do pecado, da proposta do pecado, você não negue ao Senhor. Que diante dos dilemas da vida, você não negue ao Senhor, mas que você creia que somente a fé, somente a graça, somente Cristo, somente a glória a Deus, somente as Escrituras é o que podem fazer com que nós continuamos no caminho certo até que Ele venha. Você pode aplaudir ao Senhor, querido?